Graças a paz, meus irmãos. Os irmãos estão chegando, nós estamos aqui nos preparativos para iniciar a nossa escola bíblica dominical. Aqueles que já estão entrando, nós pedimos que vão compartilhando essa live para que outras pessoas possam também aprender conosco nessa manhã. E eu sempre pergunto aos irmãos como é que está a questão do nosso áudio. Se tiver algum problema de áudio, os irmãos já vão nos informando para a gente tentar consertar por aqui. Graças a paz, irmã Jane. Deus abençoe. Bom dia. Paz, irmão Jair. Graças a paz, pastor. Tudo certinho. Saudade dos irmãos. Os dias têm sido bem corridos e a gente tem tido algumas dificuldades. Nossa irmã Maria Melo já está por aí também. Graças a paz, irmã Maria Melo. Amém, irmão Jota. Já que o áudio tá bom. Então, os irmãos que já estão por aqui, nós vamos convidar os irmãos, como sempre, né? A apresentar a nossa semana em gratidão ao Senhor, irmãos. Esse é um momento não só de oração, mas é um momento de reflexão também. Mais uma vez, eu reafirmo para os irmãos. Nós vivenciamos mais uma semana. O Senhor nos abençoou por mais uma semana. Não vale a pena começarmos o nosso domingo na casa do Senhor hoje, de forma simbólica, mas nós estamos aqui aprendendo um pouco mais do Senhor. Então vale a pena começar a nossa semana, iniciar a nossa semana aprendendo mais dele, apresentando a nossa gratidão a ele, apresentando os nossos dias a ele. Irmã Madalena, graça e paz, seja bem-vinda também. Então eu convido os irmãos para que nós possamos orar. Eu não vou dizer convidando o Senhor, porque ele já está aqui conosco, mas eu convido os irmãos para orar, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que, de acordo com a vontade dele, irmãos, que é boa, perfeita, agradável, soberana, que ele trabalhe a nossa mente e o nosso coração. Eu digo muito isso dentro da igreja, né, quando a gente está lá reunido, que ao término do culto nós possamos ser outras pessoas. Não em essência, porque em essência a gente vai permanecer sendo quem nós somos, mas que nós possamos ser outras pessoas em conhecimento da palavra, naquilo que a gente tem para tratar nessa manhã, que a palavra realmente ela seja atuante e operante nos nossos corações, como orienta Tiago, né? Que nós não sejamos tão somente aquele homem que escuta a palavra e logo depois esquece. No popular nordestino, né? Entra por aqui e sai por aqui, que nós sejamos realmente ouvintes e praticantes da Escritura Sagrada. Amém? Então vamos orar, irmãos, nessa manhã. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus. Nessa manhã, mais uma vez, nós queremos entronizar, elevar o teu santo, eterno e poderoso nome. Dizer aqui, bem dizer o teu nome, dizendo que o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda honra que nós estamos prestando aqui nessa manhã. Queremos, ó Deus, ser gratos pela semana que o Senhor nos proporcionou, pela semana, ó Deus, que nós vivenciamos debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, tendo plena certeza que a tua boa mão estava conosco em cada situação das nossas vidas. Ó Deus, queremos ser gratos, ó Deus, por cada livramento, aqueles que nós pudemos ver e às vezes, ó Deus, aqueles que nós não pudemos evidenciar. Nós queremos também ser gratos nessa manhã, porque nós temos plena certeza de que o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida, ó Deus. Queremos ser gratos, ó Deus, pelos desafios que nós superamos ao longo dessa semana. Mais uma semana onde nós podemos crescer, amadurecer, nós podemos desenvolver a nossa fé cristã. Nós podemos, ó Deus, seguir os conselhos do apóstolo Paulo, colocando em ação com temor e com tremor a nossa salvação, resplandecendo, ó Deus, como luzeiros que brilham no meio de uma geração corrompida e depravada. Então nós queremos, ó Deus, ser gratos ao Senhor também, porque o Senhor tem nos proporcionado a condição de vivenciar o Evangelho da Graça, de vivenciar a caminhada cristã, ó Deus, de dia após dia perseverar, porque essa é a ideia realmente da Escritura, de perseverar a cada dia. Então, ó Deus, nessa manhã, nós queremos tão somente apresentar o nosso coração grato. Se fôssemos, Senhor, narrar todos os motivos que nós temos para ser gratos, aqui talvez nós não tivéssemos tempo suficiente. Porque quando nós olhamos, Senhor, a nossa vida, o Senhor tem operado de diversas formas em todas as áreas da nossa vida. Então receba, Senhor, a nossa gratidão nessa manhã. Queremos também, Senhor, nessa oração, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Tu que és, Senhor, nosso professor por excelência, nos ensina, nos ajuda, nos orienta nessa manhã.
Ó Deus, que a tua palavra ela seja tão somente a nossa fonte de inspiração nessa manhã. Ó Deus, que nós possamos desfrutar das maravilhas da tua palavra, assim como diz o salmista. Senhor, nós pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do nosso coração, e que assim, ó Deus, nós possamos terminar essa aula aprendendo um pouco mais da tua palavra. Se nós te oramos certos de que o Senhor está conosco e certos também de que o Senhor está tratando os nossos corações. Assim nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Irmã Cida já está por aí também, irmã Marlene. Se algum outro irmão eu não vi, me perdoe. Mas nós estamos aqui já para iniciar a nossa aula, irmãos. Nós passamos para os irmãos ao longo desse mês de maio que nós estamos trabalhando o mês da família, irmãos. Nós desejamos bastante trabalhar esse mês com os irmãos na igreja, efetivamente no templo, para que nós pudéssemos desenvolver algumas atividades com os irmãos. Mas aprove ao Senhor nos direcionar. Ele é o condutor, né, do nosso grande barco, o barco da vida. E ele nos direcionou a toda essa situação que nós estamos vivenciando e nós tivemos que desfrutar desse mês da família aqui pelas redes sociais com os irmãos. Nesse primeiro momento, irmãos, nesses 4 primeiros domingos de maio, nós trabalhamos com os irmãos a questão dos relacionamentos entre pais e filhos. Conversando com o pastor Maurício, nós vimos que era uma necessidade muito grande da igreja pensar um pouco sobre esse assunto. E eu digo aos irmãos que foi um período muito bom, não só para a igreja como para mim. Também eu pude rever alguns amigos, revi o pastor Camilo, que fazia um tempo que eu não tinha visto. E tive boas conversas, irmãos. Tive uma ótima conversa com o pastor Camilo, uma ótima conversa com o Sidney, uma ótima conversa com o pastor aqui em casa semana passada. Pastor Maurício, a gente tomou muito café aqui e a conversa foi muito produtiva para com os irmãos também. Hoje, irmãos, nós queremos encerrar de maio a proposta de todo mês de maio para a temática a ser trabalhada que nós tínhamos com os irmãos era famílias aos pés da cruz. Graça e paz, irmã Rejane. Seja bem-vinda. Do trabalho mesmo a senhora nos acompanha por aí. Fabiana. Deus te abençoe, Fabiana. Fabiana é uma colega de classe, irmãos. Muito querida também. Está nos acompanhando lá de Agrestina. Então, os irmãos que estão se achegando aí, sejam muito bem-vindos. Finalizando desse mês, irmãos, nós queríamos trabalhar, de fato, o nosso tema proposto com os irmãos hoje, famílias aos pés da cruz. E como é que a gente pode pensar inicialmente sobre esse tema? O pastor está dizendo ali que café é bom sempre. Com certeza, pastor, eu tomei e vou tomar mais daqui a pouquinho. Irmãos, nesse mês nós podemos falar de uma temática que é muito recorrente na igreja e que constantemente é motivo das nossas orações e dos nossos pedidos de oração, que é o que nós chamamos de família. É muito difícil fazer um culto de oração na igreja e que não haja um pedido de oração específico por todas as famílias da igreja e que não haja pedidos de oração individuais. Os irmãos que por alguma luta familiar, por alguma adversidade familiar, fazem questão de compartilhar essas adversidades dentro da igreja, de forma coletiva com os irmãos, para que nós possamos pôr em prática, né, o princípio de orar uns pelos outros. E a família está dentro desses pedidos de oração, né, que sempre são de praxe. Pedido de oração pela família, pedido de oração por saúde, pedido de oração por emprego. Sempre existe a temática familiar dentro da igreja. Nós notamos bem, irmãos, principalmente na fala dos pastores, na fala das pessoas que nós conversamos ao longo desse mês, que embora família seja um assunto muito bem difundido, divulgado dentro da igreja, talvez ele não seja o assunto melhor trabalhado. Existem muitas áreas específicas da família dentro da igreja que ainda não recebem a devida atenção. Nós até mencionamos com os irmãos no início do mês que nós não trabalharíamos conjugalidade, de fato a vida relacional do casal ao longo desse mês. Nós pretendemos daqui para o fim do ano fazer um outro momento aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos trabalhar essas questões, porque nós entendemos que nós temos também o Ministério de Casais lá na nossa igreja, e o Ministério de essas questões conjugais com os casais da igreja. Isso não nos impede também de trabalhar, mas nós entendemos que já existe um trabalho direcionado
nessa perspectiva de conjugalidade dentro da igreja. E nós entendemos que a figura pastoral é imensamente responsável por essa área de conjugalidade, de trabalhar essas questões dentro da igreja. Mas nós entendemos, irmãos, que a igreja, ela não só tem a responsabilidade dentro da família de trabalhar a questão conjugal. Dentro da família, a igreja, ela tem a responsabilidade de trabalhar a questão conjugal, tem a responsabilidade de trabalhar a questão de ensino, de educação cristã, como nós trabalhamos nesse mês. A igreja, ela tem a obrigação de trabalhar a questão da sexualidade familiar, que é uma coisa que é muito deixada de lado dentro das nossas igrejas. Talvez a sociedade ela faça um péssimo uso da atividade sexual, porque a igreja ela ainda tem a barreira mitológica de se comentar acerca da atividade sexual dentro do templo, dentro do prédio, em todas as faixas etárias, é claro que com o devido respeito, com a devida ordem, com o devido cuidado com o assunto, mas que deve ser trazido também à luz da Escritura, porque é um assunto escriturístico, é um assunto bíblico. E é um assunto também que envolve o contexto familiar, que traz sérios problemas, principalmente na sociedade moderna, para o contexto familiar. A família dentro da igreja, ela tem muita dificuldade de falar sobre temas polêmicos, como as questões de divórcio, como as questões de espancamento, como as questões de violência doméstica. A família, a igreja, ela tem grandes barreiras com esses assuntos, e nós entendemos que a igreja ela também precisa despertar para tratar essas questões dentro da igreja. Mas hoje, irmãos, nós não vamos tratar de forma específica essas questões. Talvez nós não abordemos nenhuma temática específica nessa manhã, porque nós vamos nos concentrar em um texto sagrado que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto, uma leitura devocional nessa manhã, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12. Se você tiver com sua Bíblia, não sei se a irmã Rejane, que está no trabalho aí, tem acesso à sua escritura também, nem que seja de forma à parte, mas eu queria compartilhar o texto de João 12 com os irmãos, que não é um texto desconhecido para nós, irmãos. Não é a história de uma família desconhecida da Escritura. João 12 vai nos falar de uma das famílias talvez mais conhecidas do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Lázaro nessa manhã. Então, João 12, eu convido os irmãos para ler comigo do versículo 1 até o versículo 10, irmãos. Um texto pequenininho. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem ir colocando aqui e nós vamos acompanhar os irmãos também. Tá ok? E o texto do evangelista João, irmãos, vai nos dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, como de praxe, enquanto Lázaro estava à mesa com Cristo. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessou pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era coletado. Respondeu Jesus: deixe em paz. Que o guarde para o dia do meu deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Que os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo do Senhor aplique assim a sua palavra nos nossos corações nessa manhã. Graças a Deus, irmã Riso, seja muito bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. Mais uma vez nós vamos reforçar, irmãos. A irmã Risa ela é responsável pelo discipulado na nossa igreja. Então nós não convidamos somente os irmãos que querem fazer parte do discipulado, nós convidamos os irmãos que conhecem alguém que não conhece o Evangelho ainda e que nós podemos fazer esse discipulado boca a boca. Irmãos, você tem um vizinho, um amigo, alguém na sua família que você quer fornecer uma estrutura bíblica para que essa pessoa ela conheça o Evangelho. Então informe a irmã Riso também.
Eu sou daquele, irmãos, que eu não espero só a pessoa vir e entrar dentro da igreja para a gente fazer a propaganda do evangelho. A nossa obrigação é fora da igreja, a nossa obrigação é fora das quatro paredes. Então nós podemos sim divulgar a proposta do discipulado fora da igreja. Então eu convido os irmãos a trazer gente para a igreja, irmãos, para fazer o discipulado. Não só esperar as pessoas que chegam dentro da igreja e se convertem, levantam a mão para fazer o discipulado. Vamos em busca de pessoas, irmãos, para estudar a palavra de Deus. Amém? E pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um filho seu, pode ser seu vizinho, alguém da sua família que é carente da graça do Senhor. Vamos divulgar a palavra de Deus, irmãos. Mas pensando no texto que nós lemos, pensando na nossa temática do nosso mês, eu vi certa vez, irmãos. Vale a pena lembrar ela nessa manhã. Família é o lugar de onde saem as nossas maiores alegrias, mas dela também é o lugar que saem as nossas maiores dores. Eu estou falando nesse assunto, irmãos, porque nós explicamos aos irmãos ao longo desse mês que, embora a família ela não seja o maior projeto de Deus, alguns pastores, algumas pessoas defendem essa tese de que a família seja um projeto gigantesco de Deus que está acima de todas as outras coisas. Biblicamente, nós não compreendemos dessa forma, irmãos. O maior projeto de Deus, biblicamente falando, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse sim é o maior projeto de Deus, porque ele é criado antes da fundação do mundo, ele é concretizado dia após dia, ele vai se consumar na nossa glorificação. Então esse é o nosso, é o maior feito de Deus, é a nossa redenção. Mas a família, ela recebe um grande destaque como projeto de Deus. A família ela aparece desde o início da Escritura e ela se desenvolve ao longo da Escritura, ela vai passando pela história. E é uma organização feita por Deus que não se dissipa ao longo dos anos. Embora na nossa sociedade a família ela tenha perdido as suas características essenciais e originais, a família ela é tão antiga quanto a história da Escritura, porque na história da Escritura nós vamos ver os princípios familiares já se desenvolvendo. Então a família é de suma importância na nossa sociedade, irmãos. E eu gosto muito dessa frase que eu ouvi de um professor meu certa vez, porque ele enfatiza bastante que lá no ambiente familiar, de lá do ambiente familiar, saem as nossas maiores alegrias. Para os que já desfrutaram dessa alegria, né? O nascimento de um filho, até o momento do casamento em si, é um período de imensa alegria, mas o nascimento dos filhos, você acompanhar a educação dos filhos, o crescimento dos filhos, são momentos imensamente prazerosos. Eu lembro muito do pastor Maurício, ele está nos acompanhando aí, e ele já desfrutou desses momentos, mas eu vejo que ele cria uma expectativa na criação dos netos, e dá para acompanhar, irmãos, na face do pastor Maurício, que ele cria essa expectativa já com um olhar de alegria, já com uma sensação muito grande de gozo, de satisfação, almejando participar desses momentos, porque ele entende que esses momentos são de suma importância para o contexto familiar, para os irmãos ou as irmãs que já desfrutam, né, da bênção de ser avô, de ser avó. Com certeza deve ser uma alegria inexplicável de ver a sua descendência ali frutificando, sendo perpetuada ao longo da história. Mas a família também é o lugar que saem as nossas maiores dores. Para os pais, ver os filhos doentes, para o casal em si passar por momentos de desavença, para o casal passar por momentos de adversidade de saúde, quando a gente passa por momentos de luto no ambiente familiar, irmãos, nós entendemos que do próprio seio familiar nós desfrutamos de dores que são imensas. Talvez aí nós podemos pensar também um pouquinho no que Cristo fala lá no Evangelho de João ainda, mas no capítulo 16, quando ele vai falar das aflições que nós vamos ter que enfrentar nessa vida. E eu acho interessante aquele texto, né, porque o texto vai nos dizer que no mundo nós vamos ter muitas aflições, e talvez algumas pessoas enxerguem essas aflições como coisas simples do cotidiano, mas ali está falando dessas coisas simples. Cristo não está dizendo que nós vamos ter preocupações com uma conta que nós temos para pagar amanhã e nós não temos dinheiro para essa conta. E eu não estou diminuindo o sofrimento de não ter recursos para cumprir com os nossos princípios. Mas o que Cristo trata ali com os discípulos, irmãos, é algo muito sério, porque a palavra aflições ali, ela tem a conotação específica para dores profundas na alma. Então Cristo está dizendo
aos discípulos que eles irão padecer severamente. Cristo está dizendo aos discípulos que eles irão sofrer de forma grosseira ao longo dessa vida. Mas que esses sofrimentos, eles não são em hipótese alguma superiores à graça do Senhor nessa vida. Esses sofrimentos, eles não podem ofuscar a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Esses sofrimentos, eles não podem apagar tudo aquilo que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas. Então, no ambiente familiar, esses sofrimentos também estão presentes. No ambiente familiar, essas aflições também estão presentes. E essas aflições vão gerar um imenso desgaste, irmãos. E talvez seja por isso que grande parte dos pedidos de oração da igreja seja familiar. Nós chegamos dentro da igreja carregados das nossas angústias do seio familiar e nós buscamos um refúgio dentro da igreja, nós buscamos um refúgio nos irmãos e nós buscamos um refúgio em Deus através das nossas orações e compartilhamos com os nossos irmãos esses pedidos de oração, porque nós entendemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos e às vezes até nós estamos cansados de orar sozinhos por aquele propósito na nossa família e nós queremos um ombro amigo para orar conosco. Por isso que é de tão grande valor, irmãos, essa troca que nós fazemos, né? Essa partilha que nós fazemos das orações, que Tiago vai mencionar muito isso no capítulo 5, que nós devemos realmente orar uns pelos outros, para que o nosso fardo não seja tão pesado. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber vários modelos de família nela. Nós temos as famílias mais zelosas na Escritura, aquelas famílias que são um pouco mais preservadas, famílias que nos servem de grandes modelos, de grandes exemplos, famílias que não têm erros grosseiros ao longo da história e que nós podemos extrair muitas coisas dessas famílias. Mas na Escritura nós vamos ver também famílias que possuem problemas sérios e que nós podemos olhar esses problemas e tentar aprender com os erros dos outros, para que esses problemas não atinjam as nossas casas. Na Escritura, irmãos, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver também que existem algumas famílias muito angustiadas. E essa angústia dessas famílias nos ensina muita coisa também. Pensando nessa angústia, eu me lembro muito de um homem que aparece. Eu vou confirmar aqui para os irmãos, eu não lembro se é Marcos 9 ou se é Marcos 10, se eu não me engano. É no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Que vai aparecer o homem que é pai de um filho endemoniado. E esse filho já está endemoniado há muito tempo. É Marcos 9, irmãos, eu acabei de confirmar aqui. E quando eu penso nesse texto, eu fico pensando na situação desse pai, e não só na situação desse pai, na situação dessa família. Porque o texto vai dizer que esse rapaz já era um rapaz, né, já era um jovem, e ele era endemoniado desde a infância. Então nós vamos pressupor um tempo aí que a família sofre com um filho endemoniado. O texto não vai nos informar se esse homem tinha esposa, mas talvez tivesse sim a esposa, fosse um pai de família, uma família que tem um marido, que tem uma mulher e tem um filho endemoniado e sofre com esse problema. Se tem outros filhos também nessa família, vale a pena pensar também nessa situação. Então eu pergunto aos irmãos, como é que está o coração desse pai lidando com essa situação há muitos anos? Como é que está o coração dessa mãe lidando com essa situação há muitos anos? Se existem irmãos nessa família, como é que está a estrutura desses irmãos? Como é que está a criação desses irmãos? Olhando para o casal em si, como é que está a vida desse casal? Um casal que talvez não tenha nem tempo de pensar em si como casal, porque tem um filho endemoniado dentro de casa, e o texto vai nos narrar que a possessão do jovem era uma possessão séria. Tanto é que os discípulos não conseguem resolver o problema. O pai vive uma crise de fé muito grande, porque o pai procura uma solução para o filho. Muita gente até pega esse texto, né, e descasca o pai, porque é o pai incrédulo, é um pai que não tem fé. Se coloca no lugar, se fosse você, no lugar desse pai aqui, como é que estaria seu coração? Você acreditaria em qualquer coisa que passasse pela sua frente? Você realmente menosprezaria o coração de um pai que sofre, angustiado, por um momento de um filho seu? Então nós não podemos medir as adversidades e os sofrimentos das outras pessoas como nós fazemos. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que resolver o problema do outro é muito fácil, né? Difícil é resolver o nosso problema.
Nós temos uma facilidade enorme de olhar para a vida do outro e principalmente para a casa do outro, né? E dizer assim, se fosse eu, no lugar de fulano eu faria assim. Quando é conosco, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu me pego muito pensando nisso. Os irmãos sabem que eu não sou pai ainda, mas às vezes, como a gente não é pai, né, a gente fica, se eu fosse pai, eu não faria dessa forma. Se eu fosse pai, eu não faria desse jeito. Eu não criaria dessa forma. A experiência, ela só vem com o ato em si, irmãos. Então, antes da experiência, nós não podemos atestar nada. Porque só vai acontecer realmente o que tem para acontecer quando nós tivermos a experiência. Esse plano que a gente faz mental, na grande maioria das vezes, é errado. Porque a gente sabe agora que está acontecendo. Então, ali é que a gente põe a mão na massa, realmente, né, que a gente vai ver as adversidades, a gente vai ver as lutas, a gente vai ver as situações, nós vamos ver os problemas acontecendo. Então, a Escritura ela vai nos fornecer essa base familiar. Porque família não é um tema na Escritura que a gente pode dizer assim, é um tema teológico na Escritura. Nós não estamos falando de teologia, cristologia, pneumatologia. Família é um tema prático da Escritura. Desde o Gênesis vai existir família, e em Apocalipse nós vamos ver problemas com famílias. E nós vamos ver tudo isso ao longo da Escritura, irmãos, e tem exemplos e exemplos. E nós somos condicionados a pegar cada família da Escritura e aprender com essas famílias. A nossa temática desse mês é famílias aos pés da cruz de Cristo. E eu queria pensar com os irmãos que famílias aos pés da cruz de Cristo não são necessariamente aquelas famílias que vivem em plena santidade. Onde 28, senta o pai na mesa, é um homem bem-aventurado, senta a mãe na mesa, é uma mulher frutífera dentro de casa, os filhos são os rebentos ali brincando em volta da mesa. Aí todo mundo olha esse texto, se maravilha, se fantasia, aí olha para o texto e olha para dentro de casa e fala, minha família não está aos pés da cruz. Porque talvez o meu marido não seja esse homem bem-aventurado, talvez a minha esposa não seja essa mulher frutífera, e meus filhos talvez não sejam esses filhos que dão tantas alegrias. Mas o que de fato seria uma família que está aos pés da cruz de Cristo, irmãos? Se é uma família que está aos pés da cruz de Cristo, é só essa família do Salmo 128? Então eu queria pensar também com os irmãos que a Escritura, ela não só nos fala dos exemplos familiares, tanto dos bons quanto dos ruins, mas a Escritura ela nos dá uma série de conselhos sobre a família. Né? A Escritura, irmãos, ela vai trazer conselhos sobre a estrutura familiar. É da Bíblia que parte toda essa estrutura familiar. A Escritura ela vai nos fornecer as informações necessárias sobre a organização familiar. A questão dos papéis, que é muito mencionada dentro da igreja. O papel do homem, que é bem escasso na nossa sociedade. Viu? Os homens estão desaprendendo a ser homens. Eu acho que as nossas orações hoje devem ser no seguinte sentido, irmãos, que os homens voltem a ser homens, que as mulheres aprendam a ser mulheres e que os filhos possam voltar a se comportar como filhos. Nós temos uma dificuldade muito grande nessa questão de estrutura e de organização familiar. Nossa sociedade está imensamente bagunçada com isso. Eu não sou contra, e a Escritura não é contra o trabalho da mulher, em hipótese alguma. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que trabalhava muito, fora de casa. Comerciante, vendia suas coisas nos navios, irmãos. Então a Escritura nunca foi contra a mulher trabalhar. Isso é um mito que o pessoal cria aí de forma errada. É óbvio que a mulher que trabalha ela tem imensas responsabilidades a mais, mas, irmãos, as mulheres dão conta. Nós, homens, não conseguimos dar conta. Nós trabalhamos fora e quando chegamos em casa para ajudar a esposa, nós ajudamos, talvez não de muito bom, mas ajudamos, reclamando, mas ajudamos. Não é um feitio muito nosso. Isso não tem nada a ver com machismo, pelo amor de Deus. É porque o homem não foi formado, não estava preparado para tudo isso. O papel do homem é totalmente diferente. A estrutura do homem é para outra coisa. A estrutura do homem é muito mais braçal. Não é tão de organização quanto a mulher. A estrutura do homem é mais de administração. E as mulheres em si, elas têm essa habilidade que nós não temos. De ter a capacidade de fazer muita coisa e de resistir a essas muitas coisas. E tudo isso é tratado de forma muito objetiva na Escritura, irmãos. Então nós admiramos de forma muito, muito clara as mulheres que conseguem fazer esse manuseio do trabalho externo e do trabalho interno fora de casa. Nós convocamos aos homens a ajudar essas mulheres. Nós precisamos também estar atentos a essas situações, senão vai diminuir a nossa masculinidade
em nada, biblicamente falando. Mas o que nós precisamos retornar, irmãos, dentro da estrutura familiar, é realmente o papel do homem como homem, papel do homem como marido, papel do homem como pai, papel do homem como sacerdote no lar, que nós batemos muito nessa tecla, nós temos uma dificuldade muito grande, né? É muito comum dentro das igrejas, o nosso horário de culto é às 6 da tarde e tá lá a mãe, a mulher, a esposa, às 4 da tarde. Vamos lá, gente, vamos cuidar, vamos se arrumar para ir pro culto. Aí pega menino, corre para arrumar menino. O marido tá na frente da televisão assistindo o jogo, Campeonato Brasileiro, que é de praxe aqui no Brasil, né? Bora, meu filho, olha o jogo aí, terminou o primeiro tempo, vamos se arrumar para ir pro culto. Então isso é muito comum na sociedade brasileira, irmãos. Mas isso não é um ofício da mulher, viu? Isso é um ofício do homem, porque o sacerdote lá é o homem. Então é o homem que às 4 da tarde ele tem que estar lá. Vamos lá, minha filha, vamos arrumar as crianças para ir para a igreja, vamos lá todo mundo se organizar, porque hoje é dia do Senhor, é dia de adorar o Senhor. Esse papel é do homem, esse papel não é da mulher. Então está totalmente trocado isso aí. Parece que a mulher é a responsável pela oração no ambiente lá que nós enxergamos. As colunas de oração da igreja são as mulheres. Não deveria ser assim, irmãos, porque a coluna de oração da igreja tem que ser os homens. Os homens são os responsáveis pela representatividade espiritual. Com isso, nós não estamos diminuindo as mulheres em nada. As suas irmãs são muito importantes, mas biblicamente falando, esse papel também é masculino. E isso precisa acontecer, mas isso não tem acontecido com a atitude que as mulheres têm, e vocês têm realmente essa atitude de tomar a frente de fazer, porque ninguém vai ficar esperando os homens fazerem, né? Eu lembro agora que eu estava uma certa vez em um comentário, né, uma discussão sobre o ministério feminino, que existe essa discussão há muito tempo, né? A escritura realmente ela não traz base para o ministério feminino, diaconal, pastoral. Mas, irmãos, houve uma acomodação tão séria, masculina, até nos ministérios, que o ministério feminino teve uma ascensão gigantesca nos últimos anos. Por quê? Porque os homens eles estão acomodados até no ponto ministerial. E isso precisa ser resgatado o mais rápido possível. Porque a nossa geração está perdendo a masculinidade. Irmãos, e quando uma geração perde a masculinidade, fica difícil. Eu fico perguntando aos irmãos, se nós vivenciássemos um período de guerra, agora, como seria a estrutura da nossa nação? Porque quem trabalha na guerra são os homens. Mas eu digo aos irmãos, e pasmem, os irmãos, talvez nós tivéssemos um número equiparado, viu? De soldados, homens e soldados, mulheres. Porque nós não teríamos homens suficientes para cobrir esse plantel de guerra. Então nós estamos passando por dificuldades, irmãos, nessa questão de estrutura e organização familiar. Mas a Escritura ela vai nos fornecer todas as bases necessárias para isso. A Escritura ela também vai nos fornecer, irmãos, as bases necessárias para o ensino familiar, que nós já mencionamos muito bem com os irmãos aqui. E não só para o ensino familiar, mas a Escritura também nos fornece as bases necessárias para o relacionamento familiar. O apóstolo Paulo ele trabalha muito essas bases, né? Ele fala da estrutura conjugal, separa ali marido, faz isso, mulher faz aquilo, pai faz isso, mãe faz isso, filho faz isso. Paulo deixa tudo isso muito claro e muito bem trabalhado. Faz parte do conteúdo das cartas de Paulo. Ele não deixa... Ele entende que é necessário trabalhar a questão familiar dentro das igrejas, porque as igrejas elas são formadas por famílias. Nós subentendemos, né, que igrejas saudáveis possuem família saudáveis. Quando a gente começa a trabalhar os princípios familiares dentro da igreja, a igreja ela vai sendo melhor trabalhada. E assim nós podemos crescer para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Juntando todos esses fatores, parece que a gente está falando meio que sem rumo, mas não. Eu queria pensar com os irmãos nessa manhã, uma temática que nos foi proposta nesse mês, né? Famílias aos pés da cruz. Antes disso, é de suma importância que cada irmão que nos acompanha nessa manhã possa colocar suas angústias, suas ansiedades, seus problemas, suas dores, suas amarguras aos pés da cruz de Cristo, irmãos. Eu queria que a nossa proposta nessa manhã fosse uma proposta de recomeço. Eu queria que nessa manhã os irmãos pensassem em recomeçar as suas casas, recomeçar as suas famílias. Eu queria que os irmãos pensassem em restauração. Eu queria que os irmãos pensassem em renovo. Eu queria que os irmãos pensassem em esperança
nessa manhã. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, nós enxergamos tudo isso. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós nos deparamos com o maior ato de amor da face da terra, a redenção dos nossos pecados, ali na cruz do Calvário. E ali Deus está nos proporcionando recomeço, Deus está nos proporcionando esperança, Deus está ali nos proporcionando restauração. E por que não essa restauração também para as nossas famílias, também para as nossas casas? Então eu queria convidar os irmãos que estão nos assistindo, né, que talvez estejam passando por alguma adversidade familiar, independente de quanto tempo faz. Ah não, irmão, mas é porque a gente está com esse problema familiar e esse problema já tem 30 anos. Irmãos, Deus é dono do tempo. Independente de quanto tempo passe, Deus continua sendo soberano no tempo. Então, mesmo que você tenha orado há muito tempo, talvez você já esteja até desanimado, mas eu queria convidar você nesse momento, separar essa manhã, para apresentar a sua casa diante de Deus, qualquer que seja o problema. E que nós possamos pensar que a nossa família, irmãos, ela deve estar aos pés da cruz de Cristo. Olhando para o texto que nós lemos, o texto de João 12, nós acompanhamos a história de uma família, né? Qual a composição dessa família, irmãos? Essa família é composta por um homem, grande amigo de Jesus, assim a Escritura vai nos narrar, um homem que fez com que o próprio Cristo derramasse lágrimas. O texto vai dizendo que Cristo chora a morte de Lázaro. Então nós temos um homem nessa família, Lázaro, grande amigo de Jesus. Nós temos uma mulher, irmãos, que ela é bem atenta aos ensinos de Jesus, Maria. Não só no episódio de Lucas, mas no episódio de João, também aqui em João 11, quando Jesus está tentando explicar o que é que está acontecendo ali. Maria ela está bem atenta ao que Cristo está falando. Nós temos também uma outra mulher muito criticada, que é muito questionada por algumas pessoas, mas talvez nós não tenhamos uma leitura correta. Nós estamos falando de Marta. No episódio de Lucas, nós encontramos uma Maria que está ali sentada, atenta e escutando os ensinos de Jesus, não é assim? E nós encontramos uma Marta que está servindo. Ela está preocupada com os afazeres. Ela está preocupada em servir. Aqui no texto de João 12, nós não encontramos Marta de uma forma diferente. Nós encontramos Marta do mesmo jeito, servindo. O texto vai evidenciar. E Marta servia, porque era o ofício de Marta. Irmãos, Marta gostava de servir. Às vezes a gente quer avaliar as pessoas pelas outras pessoas. Marta tem que ser obrigatoriamente igual a Maria. Marta tem que parar de fazer as coisas para sentar como Maria e escutar tudo que Jesus está falando. Para Marta, irmãos, era muito mais importante servir a Jesus. Marta não estava preocupada em varrer a casa. Marta estava preocupada em proporcionar o que ela tinha de melhor ao seu Senhor. E o que Marta tinha de melhor para dar ao seu Senhor era o seu serviço. É isso que a Escritura nos fornece. A Escritura em nenhum momento faz uma crítica dura a Marta. Ô irmão, mas Cristo ele não vai dizer que Maria escolheu a melhor parte, que era o ensino, naquele exato momento. Mas em momento algum Cristo faz uma crítica a Marta. Naquela situação, Cristo não se direciona a Marta e diz que Marta está errada em fazer o que ela está fazendo. Tanto é que aqui no texto nós encontramos Marta fazendo a mesma coisa. E aqui, irmãos, nós encontramos uma família que passou por um problema sério, que foi a perda de Lázaro, a morte de Lázaro. Esse problema, ele trouxe danos ali, na hora, que talvez nós não consigamos compreender, porque nós tivemos que trabalhar ali na família de Marta, de Maria e de Lázaro, a questão do luto. Houve ali uma questão financeira também, porque houve todo o preparativo ali para a morte de Lázaro, então houve um prejuízo financeiro também naquele momento. Naquela circunstância ali, houve também uma decepção com a pessoa de Cristo, porque elas mandam correr atrás de Jesus, porque Lázaro está morrendo. Lázaro morre e Cristo não chega. Então, essas mulheres, elas falam com Jesus como quem está decepcionado realmente. Tanto é que a fala é essa, a tônica da fala é essa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Note que a tônica é uma tônica de decepção. Cristo vem tentando trabalhar essas questões, né? Se vocês crerem, vocês poderão desfrutar da glória de Deus, porque nós entendemos, nós de fora, sem passar, né? Sem participar da situação, nós entendemos que essa situação é para a manifestação da glória de Deus, é para o aperfeiçoamento do caráter de Marta e de Maria, e é para o tratamento dessa família. Mas nós estamos de fora.
Irmãos, dentro da situação é outra coisa. Dentro da situação é totalmente difícil. Vai explicar isso para a mãe que perdeu o filho? Vai explicar isso para o marido que perdeu a esposa? Vai explicar isso para a esposa que perde o marido? Passando pela situação. É totalmente diferente. De vivenciar a experiência é totalmente diferente. Então aqui nós estamos observando uma família que desfrutou essa experiência. A experiência do luto, a experiência da perda. Mas agora é uma família que passa por essa experiência, passa pela experiência do luto, passa pela experiência da perda, mas é uma família agora que passa pela experiência da restauração. É a família agora que tem a oportunidade de recomeçar. É a família que tem a oportunidade de esperança de dias melhores. Então é sobre isso que nós queríamos conversar com os irmãos. Uma família aos pés da cruz, irmãos. O que é que essa família ela pode nos mostrar? Quais as verdades que a família de Lázaro, Marta e Maria podem nos mostrar essa manhã e que nós podemos aprender e absorver de forma prática? A primeira verdade que eu queria compartilhar com os irmãos, que talvez seja difícil aos nossos olhos, mas ela é muito real, não só nessa família, mas ao longo da Escritura, é que o ambiente familiar que vive aos pés da cruz de Cristo também vai passar por adversidades, irmãos. Talvez nós cheguemos ao ponto que nós pensemos assim, a minha família ela não está aos pés da cruz de Cristo, a minha família não é um ambiente da graça do Senhor, a minha família não é um ambiente que desfruta do Evangelho. Por quê? Porque a minha família tem muitos problemas, a minha família tem muitas adversidades, a minha família tem muita confusão. Irmãos, é uma característica da história da Escritura mostrar que as famílias que são realmente servos do Senhor passaram por grandes adversidades. Nós podemos pegar isso a partir da primeira família da história bíblica, a família de Adão. Irmãos, nós pegamos ali a família de Adão. Está certo que teve um problema sério no início que foi o pecado. Mas tire o pecado. Vamos falar de problemas familiares, realmente. Nós temos ali uma estrutura familiar muito bem formada. Nós temos um marido, Adão. Nós temos uma esposa, Eva. Nós não temos nenhuma menção na Escritura de que Adão teve uma outra mulher, de que Eva teve um outro marido. Então está tudo muito bem organizado, está tudo muito bem estruturado ali. Adão e Eva começam a procriar. Adão e Eva começam a ter filhos. E ali no meio dessa história, irmãos, nós temos um Batabel. Observem como é que está a estrutura dessa família. Perceberam que problema familiar, diversidade familiar, não tem nada a ver com estar distante do Senhor. Em algumas vezes pode acontecer porque estamos distantes do Senhor. Mas a diversidade é algo normal da vida, irmãos. É algo corriqueiro da vida. Parece que nós estamos vivendo numa bolha e que nós criamos um mito na nossa cabeça que nós estamos em paz quando não existem problemas. Então nós nunca vamos estar em paz. Porque o próprio Cristo ele vai atestar no Sermão da Montanha, irmãos, que todo dia terá um mal. Então, não haverá dia sem problema. Todo dia vai ter alguma coisa que nós vamos precisar nos preocupar, que nós vamos precisar resolver. E no ambiente familiar, os irmãos acham que o conceito vai ser diferente. Um homem que vem de uma estrutura familiar com um tipo de raciocínio, um tipo de educação. Uma mulher que vem de uma estrutura familiar com outro tipo de raciocínio, com outro tipo de educação. Filhos que saem da junção de um homem pecador e uma mulher pecadora, independente de os dois sendo cristãos ou não, são pecadores, mesmo que sejam pecadores remidos pela graça do Senhor, mas são pecadores. Então, são mentes complicadas. E os filhos vivem ali no meio desse trânsito. Então, o ambiente familiar, irmãos, é um ambiente que vai gerar sérios desgastes. Então, o fato de estar aos pés da cruz de Cristo, o fato de viver uma vida em santificação, o fato de conhecer o Evangelho do Senhor, não vai retirar de nós as adversidades. Aqui, nós entendemos que existe um homem que é amigo de Jesus. Um homem que é capaz de fazer com que Cristo derrame lágrimas. E esse homem morre. Aqui nós encontramos uma mulher que está ali prestando atenção nos ensinos de Jesus. É uma mulher, né?
Aquela mulher que todo homem quer ter, né? A mulher que é zelosa com a palavra, é zelosa com o ensino, é a mulher que vai para o culto de doutrina, é a mulher que vai para a escola bíblica dominical, né? Que a gente se vangloria dessas coisas, mas é uma mulher que perde o irmão. Independente de o luto chegou, aconteceu. Ela não estava privada dessas situações. Nós encontramos uma Marta que serve ali, ó. Tá ali, não para, tá fazendo tudo. É uma mulher muito zelosa com a casa. Mas também passa pelo contexto de adversidade. Também passa pelo contexto de luto. Às vezes nós achamos, irmãos, que pela condição cristã que nós temos, não vai nos acontecer nada. E isso, biblicamente falando, nós não temos nenhuma base. Por quê? Porque na Escritura, irmãos, as lógicas, ou seja, as adversidades, elas precisam acontecer. Por quê? Porque essas adversidades vão amadurecer a nossa fé. Essas adversidades, elas vão nos aperfeiçoar. Então nós vamos precisar passar por isso. E no ambiente familiar, nós precisamos passar por isso constantemente, irmãos. Por quê? Porque nós não podemos continuar sendo o mesmo casal jovem que casou cheio de imaturidades, que discutia pela toalha molhada na cama, não é? Discutia pela sandália fora do lugar, que discutia pelo copo fora do lugar. As coisas vão passando, porque essas coisas vão amadurecendo. Então, as adversidades fazem com que tudo isso vá mudando o contexto familiar, irmãos. Então é necessário que os filhos nasçam no casamento, é necessário que após os filhos nascer, esses filhos adoeçam, porque doença em criança é normal. Então é necessário que isso aconteça também para ir gerando casca nos pais, e os pais possam ir ali, ó, criando realmente caráter de pai, de mãe, estrutura de pai, de mãe. Hoje nós temos pais e mães imensamente fragilizados, né? Nós acompanhamos hoje em dia, irmãos, pais que se trocam por filhos, que não têm um pingo de estrutura emocional para lidar com a paternidade. E biblicamente falando, nós vamos ver que isso é um perigo, porque nós deixamos de ser pais para ser amigos dos filhos. Os filhos, eles viram coleguinha de classe, né, dos pais. Então, isso é um perigo, biblicamente falando, que nós estamos alterando o curso da família. Então, é verdade que a família de Lázaro nos ensina é que o ambiente que vive aos pés da cruz de Cristo, como é o ambiente de Lázaro, um ambiente plenamente cristão, não é um ambiente que está imune às adversidades da vida. É um ambiente que pode acontecer todo tipo de coisa, irmãos. Todo tipo de desgaste pode acontecer no ambiente também cristão. Mas isso não significa que vai permanecer da mesma forma. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos também que o ambiente familiar que vive aos pés da cruz obrigatoriamente é alvo das bênçãos de Deus. Em contrapartida, se a princípio o ambiente familiar que vive aos pés da cruz de Cristo não está imune às adversidades, o ambiente familiar que vive aos pés da cruz de Cristo, obrigatoriamente, irmãos, vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Aqui na família de Lázaro nós vamos ver bênçãos gigantescas. Nós vamos ver a bênção de ser amigo de Deus. A Escritura vai nos citar que Abraão foi um homem bem-aventurado, porque Abraão foi tido como amigo de Deus. E aqui nós vemos um Lázaro, irmãos, um homem que desfruta do privilégio de ser amigo da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amigo próximo, amigo íntimo, amigo ao ponto de gerar comoção na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui uma família que desfruta da bênção da presença de Cristo. Note que Cristo é íntimo dessa família, Cristo está nessa família antes do luto, Cristo está nessa família no momento do luto, e Cristo está nessa família aqui pós momento de luta. Essa família, ela desfruta da presença de Jesus plenamente nos seus dias. Então isso também é algo que nos alcança. Irmãos, desfrutar da presença de Deus é um privilégio que nós temos nas nossas casas, nas nossas famílias. Ô irmão, mas está tão ruim os dias. As coisas estão tão complicadas, estão tão difíceis, mas faça como diz o salmista, eleve os olhos para os montes e compreenda que o Senhor está trabalhando na sua casa, o Senhor está trabalhando na sua família. E isso é um privilégio, irmãos, é um privilégio que nós temos, de nos sentir seguros nas mãos daquele que governa toda a história. Esse é um privilégio que temos.
Então aqui, irmãos, nós vamos ver uma família que não só desfruta do contato com Jesus, da presença de Jesus, mas é uma família que desfruta de uma bênção sobrenatural da parte de Deus, um milagre operado por Jesus. Então nós entendemos que o ambiente familiar que vive aos pés da cruz de Cristo, ele é obrigatoriamente alvo das bênçãos do Senhor. Eu queria fazer uma retrospectiva com você aí. Pense nos milagres que já aconteceram na sua casa, na sua família. Eu não vou nem mencionar pai e mãe, né? Que em diversas vezes passaram por algumas situações com os filhos em que derramaram realmente as lágrimas, orando pelos seus filhos e viram de fato milagres acontecerem. Mas traga à sua memória nessa manhã esses milagres. Lázaro, Marta e Maria, eles estão desfrutando de um milagre aqui. E um milagre totalmente incompreensível ao longo da história. Não havia nenhuma possibilidade física ou humana de que Lázaro ressuscitasse, mas havia a possibilidade divina, irmãos, de reverter o quadro. Ou seja, nas nossas famílias sempre existe a possibilidade divina de reversão de quadro, independente de qualquer que seja a situação, irmãos. Por quê? Porque as nossas famílias são alvos das bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, elas vêm acompanhadas dos milagres. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu lembro que eu estava dando uma aula no seminário sexta-feira, e a gente até comentou na aula com alguns alunos, que parece que nós perdemos a fé de orar para que aconteça algum tipo de milagre, para que aconteça algum tipo de ressurreição. Na nossa cabeça parece que é impossível isso acontecer, né? Irmãos, para os olhos humanos existem coisas impossíveis, mas ao Senhor nada é impossível. Talvez a nossa fé esteja um pouco abalada. Ao longo dos anos nós nos tornamos muito racionais, né? A nossa fé é racional, é uma verdade que precisa ser dita, mas isso não nos impede de acreditar no sobrenatural em hipótese alguma, porque a Escritura nos fornece a verdade sobrenatural. Aqui nós enxergamos duas irmãs que estavam totalmente descredibilizadas. Quando Jesus fala em ressurreição, elas estão apontando para o último dia, que é o que muitos crentes pensam hoje em dia, né? Ah, não, vamos falar de ressurreição, tá certo, eu creio que vai ressuscitar. Marias de hoje em dia. Mas Cristo não está falando de ressurreição no último dia. Cristo está falando de milagres. Milagres que podem ser vistos, milagres que podem ser vivenciados. Então pense nessa manhã que milagres podem ser vivenciados pela minha casa, milagres podem ser vivenciados pela sua casa. Milagres podem ser vivenciados pela minha família. Milagres podem ser vivenciados pela sua família. Irmãos, a cruz são alvos das bênçãos de Deus. Então nós podemos desfrutar sim de milagres, nós podemos desfrutar de curas, nós podemos desfrutar da provisão de Deus, que é algo sobrenatural nas nossas vidas, nós não entendemos, porque existem dias que nós não conseguimos sequer imaginar que nós podemos trabalhar, e o Senhor nos fornece uma força sobrenatural para trabalhar. Eu confesso aos irmãos que tem noites que eu não durmo, não prego o olho, mas eu me levanto no outro dia e ali está sobre mim o Espírito Santo do Senhor, me condicionando, irmãos, a exercer o meu papel como profissional. Ou seja, Deus está me providenciando um método de conseguir recurso para minha casa, para minha vida. E isso é algo sobrenatural da parte de Deus. Nós não conseguimos explicar. Nós nos levantamos com aquela cabeça, meu Deus, como é que eu vou trabalhar hoje? E nós chegamos em casa, passou o dia de trabalho. Deus estava ali conosco. Em mais um dia de trabalho, Deus estava ali nos sustentando de forma sobrenatural, irmãos. Tudo isso são oportunidades de crescimento para a nossa família. Aqui, a família de Lázaro, ela cresce, ela amadurece de uma forma gigantesca na Escritura, irmãos. Nós vamos olhar os resultados desse crescimento. Nós vamos olhar os resultados dessa família passar por adversidade, dessa família desfrutar das bênçãos de Deus. Essa família, ela nos ensina muitas coisas, irmãos. Então, em terceiro lugar, essa família, ela vai nos ensinar que as famílias que vivem aos pés da cruz, elas passam por adversidades, elas desfrutam da bênção de Deus, mas as famílias que vivem aos pés da cruz de Cristo, irmãos, elas precisam compreender uma grande verdade, que viver aos pés da cruz de Cristo é viver adorando ao Senhor. Note, irmãos, que em nenhum momento
nenhuma fase da família de Lázaro, eles perdem a perspectiva de adoração com o que cada um pode oferecer. Lázaro, ele adora ao Senhor com o que ele tem. Maria, ela adora ao Senhor com o que ela tem. Marta, ela adora ao Senhor com o que ela tem. Chega o momento de luto, eles recorrem ao Senhor em atitude de adoração. Eles não recorrem ao Senhor tão somente para querer algo da parte de Deus, mas eles recorrem porque eles reconhecem a capacidade em Jesus de reversão de quadro. Então, por isso que eles recorrem ao Senhor em atitude de adoração. Aqui, passado o momento de luto, note que o contexto de João 12 é um contexto de adoração ao Senhor. Lázaro abre as portas da sua casa e oferece um jantar ao Senhor. O jantar tem muita significância, irmão, no contexto judaico. Isso é uma homenagem que está sendo feita em adoração a Cristo. Maria, mais uma vez, ela surpreende todos e ela se derrama em adoração diante do Senhor. E Marta continua apresentando o seu melhor, servindo ao Senhor. Para Marta, isso é o que ela tem de melhor. É a adoração de Marta. Irmãos, então nós entendemos que famílias que vivenciam, que vivem a experiência do Evangelho, elas precisam ter em mente que tudo o que acontece deve ser feito para adoração ao Senhor. As nossas orações em família são feitas para adorar o Senhor. A atitude do marido para com a esposa é para adorar o Senhor. A atitude da esposa para com o marido é para adorar o Senhor. A atitude dos pais para com os filhos é para adorar o Senhor. A atitude dos filhos para com os pais também é para adorar o Senhor. Irmãos, é necessário dar essa ênfase, porque parece que nós estamos vivenciando uma vida não deve ser somente maridos, esposas, filhos, pais. E parece que o contexto cristão está à parte, está à margem das nossas famílias, está à margem das nossas casas. Mas não, nós não somos cristãos apenas dentro do templo, dentro da igreja. Nós somos cristãos também dentro das nossas casas, no seio familiar, irmãos. Nós somos servos e servas do Senhor. Então a nossa adoração, ela precisa existir também dentro das nossas casas. Então, irmãos, é uma experiência fantástica adorar o Senhor dentro do ambiente familiar. Eu digo aos irmãos com muita tristeza que eu ouvi muitas narrativas ao longo desse período de isolamento social, que as pessoas elas estão tendo dificuldade de passar tempo com seus entes queridos. Porque nós não temos costume, não é, de passar tanto tempo com os nossos entes queridos. Aí eu cansei de ouvir, não estou enjoado da mulher, estou enjoado do marido. Esses meninos, tá bom de voltar a ter aula, que eu estou enjoado desses meninos dentro de casa o dia todinho. Irmão, nós temos noção do que nós estamos falando. Nós não conseguimos passar tempo com as pessoas que nós abrimos a nossa boca para dizer que amamos. Então, que tipo de amor é esse? Eu questiono os irmãos nesse sentido. Porque eu queria lembrar aos irmãos uma grande verdade da Escritura. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Sabe por que existe vida? A vida, biblicamente falando, fornecida pelo Senhor, é uma escola que tem um único objetivo. Nós vivemos, casamos, formamos família, trabalhamos, estudamos, todas as nossas esferas sociais, congregamos com um único objetivo, olhando para a Escritura. É para aprender a amar, irmãos. Porque na eternidade nós vamos fazer uma única coisa, amar. De eternidade a eternidade. Nós vamos amar o Senhor de eternidade a eternidade. Então, se nós não aprendemos a amar aqui, nós vamos fazer o que na eternidade? Irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui é uma escola, é um ensaio para o que nós vamos fazer de eternidade a eternidade. Então, se nós não aprendemos a amar aqui, o que é que nós vamos fazer na eternidade? Porque não tem outra coisa para fazer na eternidade. Na eternidade é expressar o nosso amor pelo Senhor. É isso que nós vamos fazer. Adorá-lo de eternidade a eternidade. Amá-lo. Então aqui nós precisamos vivenciar toda essa estrutura, irmãos. Aí nós estamos num momento de isolamento social. Estamos num momento de pandemia. Um contexto que é de fato difícil. É de fato complicado. Nós não estávamos, de certa forma, prontos para isso, embora tivéssemos sido avisados. Mas nós não pensávamos que seria dessa forma. E nós temos dificuldade de lidar com aqueles que nós professamos amar. Como é nós essa manhã. É uma reflexão que nós precisamos fazer, irmãos.
porque nós precisamos nos atentar para tudo que nós estamos fazendo. Parece que nós estamos fazendo as coisas muito mecânico, né? Parece quando a gente aprende a dirigir, que daqui a pouco a gente não olha mais para marcha, daqui a pouco a gente não olha mais para os pedais, é tudo muito automático, a gente acelera automaticamente, pisa na embreagem automaticamente, se o carro for automático não tem nem embreagem, é só acelerar e freio, e ali a gente está lá passando marcha, e é tudo assim, a gente vai levando a vida assim, mas lembre que a vida não é dirigir não. Viver a experiência de vida não pode ser no automático, mas as experiências elas têm que ser ali, ó, muito sentidas. Então, esse momento de isolamento social foi também proporcionado por Deus, irmãos, para que nós possamos enxergar como está a nossa estrutura familiar. Se eu não consigo me relacionar com os meus, como é que eu consigo me relacionar com os irmãos dentro da igreja, que não são tantos quanto os meus? Se eu não consigo me relacionar com os meus, que estão dentro da minha casa, como eu consigo me relacionar no ambiente de trabalho? Que tipo de pessoa eu sou no ambiente de trabalho? Que tipo de pessoa eu sou fora do meu contexto? Nós estamos muito acostumados a expressar a nossa adoração dentro do templo, dentro do prédio. E eu vou dizer aos irmãos, Deus não está interessado em nada na nossa adoração dentro do prédio, irmãos. Porque quando Jesus fala com a samaritana, está fora do prédio. A samaritana vem com essa ideia de lugar, né? Ah, não, mas a adoração não tem que ser no monte. A adoração não tem que ser em tal canto. A gente, né? A adoração não tem que ser na igreja. A adoração não tem que ser no momento do louvor. Não! A adoração deve ser fruto da nossa vida, da nossa experiência diária, irmãos. Adorar a Deus tem que ser em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer momento, em qualquer circunstância. A ideia de Abacuque, né? Independente do que aconteça, adore ao Senhor. Ah, minha família ela passou por um momento de adversidade, adore ao Senhor. Minha família agora desfruta do momento de bênção, adore ao Senhor. Por quê? Porque famílias que vivem a experiência do Evangelho são famílias que adoram ao Senhor. Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, a gente está encerrando, viu? São só 5. A família de Lázaro nos ensina, irmãos, que o ambiente familiar que vive aos pés da cruz de Cristo evidencia a gratidão a Deus em tudo e com tudo. Eu queria lembrar aqui para os irmãos todas as coisas que essa família de Lázaro passa. A família de Lázaro ela passa pelo luto, perde Lázaro. Esse luto ele vai demandar gastos com a morte de Lázaro. Então a família de Lázaro provavelmente ela passa por um problema financeiro também naquele momento. A família de Lázaro, após tudo isso, irmãos, eles vão começar a pensar em como é que eles vão se comportar depois de passar por tudo isso. Então aí nós vamos ver uma família que oferece um banquete. O que nós dissemos anteriormente tem uma conotação muito significativa no contexto judaico. É uma representação de gratidão muito grande por algo que aconteceu, por algo que foi feito ali naquela casa. Mas, irmãos, vejam, essa família ela tem uma gratidão tão grande à pessoa de Cristo, que essa família ela sofre com a doença de Lázaro, gasta. Essa família ela sofre com a morte de Lázaro, gasta. Essa família ela vê a ressurreição de Lázaro e agora o que é que essa família faz? Ela gasta, porque para fazer um banquete, não só para Jesus. Lembre que Jesus acompanhava de discípulos. E esses discípulos, quando vinham, traziam também junto consigo uma multidão. Preste atenção no gasto agora da família de Lázaro. Essa família agora, ao invés de se poupar, ela gasta. Ela apresenta a sua gratidão a Deus. Não só com a sua adoração, mas com tudo, com todas as áreas, com todas as esferas da sua vida. Nós vamos ver o texto ficando mais afunilado ainda. Por quê? Porque nós vamos ver uma Maria no texto que derrama nardo puro em Jesus. Eu acho interessante, irmãos, que Mateus e Marcos, quando eles fazem a narrativa desse texto, vão dizer que Maria derrama o perfume na cabeça de Jesus. João vai dizer que o perfume é derramado. Aqui no versículo 3, vai dizer assim, então Maria pregou um frasco de nardo puro. Esse frasco aqui, irmãos, geralmente era traduzido por 1/3 de litro. Alguns historiadores vão trabalhar com a perspectiva de 450 ml de perfume derramados em cima de Jesus. Então, provavelmente, pela narrativa de Mateus e de Marcos, Maria ela derrama esse perfume por sobre Jesus, ela unge Jesus, de forma que o perfume ele banha Jesus literalmente, ele pega da cabeça de Jesus, desce por seu corpo e para nos seus pés. Maria ali ela entende que os pés de Jesus eles estão melados
Eles precisam enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Vejam a atitude de reverência. Vejam a atitude de gratidão de uma mulher que vivencia uma experiência na sua família com o Senhor, uma experiência de recomeço, uma experiência de restauração, uma experiência de renovo, uma experiência agora de esperança. Então Maria, ela abre mão de tudo, irmãos, o que para ela poderia ser importante. Notem que a expressão de Judas no texto é: como é que essa mulher está pegando um perfume tão caro e está fazendo uma coisa dessas? Por quê? Porque um frasco de nardo puro, 300 denários. 300 denários é o salário de um ano de um trabalhador braçal no contexto oriental. É o dinheiro de um ano de trabalho e ela derrama em cima de Jesus. Então note o desprendimento das coisas. Ou seja, adora Jesus com tudo que ela tem. E ela não está nem aí para isso. Por quê? Porque ela está concentrada na experiência que a sua família está desfrutando. Uma experiência agora de poder apresentar a sua gratidão ao Senhor. Então eu queria passar isso para os irmãos nessa manhã também. Não meça esforços para apresentar a sua gratidão ao Senhor, não. Seja grato ao Senhor com tudo que você tem. O salmista lá no Salmo 9, a gratidão ela deve ser ao Senhor de todo o nosso coração. Então, de tudo que nós tivermos, deve ser colocado em gratidão ao Senhor. Seja os nossos recursos físicos, seja os nossos recursos financeiros, seja os nossos recursos sociais. Tudo que nós tivermos, irmãos, deve ser colocado e apresentado em gratidão ao Senhor. Isso sim vai nos denunciar como uma família que vive aos pés da cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Por fim, o que é que nós aprendemos também com a família de Lázaro, Marta e Maria? Que o ambiente familiar, irmãos, que está aos pés da cruz de Cristo, serve de modelo para pessoas e gerações. Aqui no texto, nós vamos ver que uma grande multidão acompanhava, né? Uma grande multidão de judeus. E eles vêm porque eles estão atrás, não só da pessoa de Cristo. Eles estão atrás da comprovação do milagre. Eles querem ver a experiência familiar de Lázaro, Marta e Maria. Eles querem ver Lázaro vivo. O que é que aconteceu nessa casa? O que é que aconteceu nessa família? Nós queremos ver o que é que aconteceu nessa família. Então essas pessoas, elas vão até a casa de Lázaro. Elas querem ver a experiência dessa família. Ao longo da história, irmãos, esse texto foi pregado. Então essa família aqui, ela se torna modelo para as pessoas da época. Essa família aqui, ela se torna modelo ao longo da história. E hoje, nós estamos aqui nessa manhã, dia 31 de maio de 2020. Nós estamos aqui também aprendendo com a família de Lázaro, Marta e Maria. Por quê? Porque uma família que está aos pés da cruz de Cristo, ela se torna modelo entre as gerações. Com certeza você tem alguma outra família cristã que você já viu algum tipo de experiência, que você pôde aprender alguma coisa com a experiência dessa família também, e que isso edificou demais a sua vida. Hoje pela manhã nós estamos sendo edificados pelas experiências de Lázaro, de Marta e de Maria, pelas verdades que a Escritura nos fornece, irmãos, dessa família. E isso nos faz pensar que se nós preservarmos a nossa família aos pés da cruz de Cristo, nós estamos mantendo o nosso legado. Os nossos filhos, eles vão ter prazer em dizer: olha, a minha família era uma família que vivia aos pés da cruz de Cristo. E assim os filhos dos nossos filhos também vão desfrutar do mesmo prazer. Os nossos netos vão acompanhar, bisnetos vão acompanhar. A igreja do futuro vai vivenciar a experiência de ter famílias que estão aos pés da cruz de Cristo, caso o Senhor não volte para nos buscar antes disso, irmãos. Então, viver as experiências do Evangelho. Então, irmãos, nessa manhã eu queria encerrar esse mês da família. Eu queria encerrar a nossa EBD também nesse momento. Nós já estamos aqui bem pertinho do limite da nossa hora. Quem sabe encerrar esse período de distanciamento social, né? Nós cremos que os decretos vão acabar ao longo desses dias e provavelmente nas próximas semanas nós vamos estar juntos fisicamente, mais uma vez reunidos no templo, podendo nos ver face a face, podendo desfrutar da nossa comunhão como irmãos. Então eu queria encerrar esse período, irmãos, esse mês, a nossa escola bíblica, talvez o período de distanciamento, pensando em um novo tempo para as nossas famílias.
Eu não queria que nós encerrássemos essa aula só como ouvintes da palavra de Deus, só como ouvintes da história de Marta, de Lázaro, de Maria. Eu queria que nós pensássemos, irmãos, na nossa casa, talvez como a casa de Lázaro, de Marta e de Maria, como uma casa que precisa de um milagre muito grande. Um milagre que vai abalar, que vai sacudir as nossas estruturas. Mas que esse milagre, irmãos, ele gere em nós o desejo pelo recomeço. Que esse milagre ele gere em nós o desejo por se renovar em nossa casa. Que esse milagre ele gere em nós, irmãos, esperança para a continuidade dos nossos dias, para a continuidade das nossas famílias. Que nós possamos entender, irmãos, que desfrutar do Evangelho do Senhor nas nossas casas é uma bênção sobrenatural. Então, que nessa manhã nós possamos lembrar de todas as experiências que nós podemos desfrutar com a nossa família nesses dias de isolamento. E que, se não tivemos tempo ainda de lembrar das nossas adversidades, de lembrar das bênçãos do Senhor, de momentos de gratidão, de ver, de olhar a estrutura da nossa casa, olhar a estrutura da nossa família e perceber que nós podemos ser modelo para as próximas gerações, faça isso hoje. Não perca mais tempo, não. Faça isso hoje. Não se esqueça disso. Coloque no seu coração o propósito de ter sua casa aos pés da cruz de Cristo. É o melhor lugar que nós podemos estar, irmãos. Muitas vezes nós queremos estar em pé, porque nós achamos que a melhor posição para o crente está em pé. Não, a melhor posição para o crente está não é nem de joelho. A melhor posição para o crente estar, irmãos, é prostrado diante da cruz de Cristo, em sinal de reverência, em sinal de adoração. E se nós estamos prostrados diante do Senhor, a nossa casa vai estar de pé, a nossa casa vai estar levantada, irmãos, na presença do Senhor. Então é isso que nós queremos partilhar com os irmãos nessa manhã. Vale a pena, irmãos, lutar pelas nossas famílias, vale a pena lutar para a divulgação do Evangelho nas nossas famílias, e vale a pena continuar as nossas orações pelas nossas famílias. Continue orando pela sua família, continue orando pela sua casa, e continue crendo que o Senhor está trabalhando por aqueles que nele esperam, irmãos. Ele não é filho de homem para mentir, ele não é homem para se arrepender. Então ele vai cumprir realmente e exatamente as suas promessas sobre as nossas casas. Nessa manhã, nós compartilhamos essa reflexão com os irmãos. Estamos aqui encerrando a nossa escola bíblica dominical com muita gratidão no nosso coração, irmãos. Deus nos abençoou de uma forma sobrenatural nesse mês de maio. Nós pudemos crescer, nós pudemos amadurecer um pouco mais e nós só queremos ser gratos ao Senhor. Queremos ser gratos à vida dos irmãos que estão nos acompanhando aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um daquele que nos assiste. Aguardamos os nossos irmãos logo mais às 18 horas. Nós temos a transmissão do nosso culto de louvor e proclamação da palavra. Agradecemos a presença do pastor Maurício, que esteve conosco nessa manhã também. Deus abençoe. Pastor, não é só o nosso pastor, mas é um amigo. E eu não, os irmãos sabem que eu não tenho necessidade nem de estar bajulando ninguém, irmãos. Pastor Maurício é um amigo e a gente pode contar realmente com o nosso pastor. Então Deus abençoe sua vida, pastor Maurício. Deus abençoe Marta. Deus abençoe Maninha. Deus abençoe Mariana, Wesley. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês. A família de vocês nos ensina muito. A casa de vocês nos abençoa muito também. E que Deus abençoe as famílias dos irmãos, a casa dos irmãos que nos acompanham. E lembrem, irmãos, não percam a esperança sobre as nossas famílias. Amém? Assim como o pastor está nos dizendo agora, o melhor do Senhor ainda está por vir. Tudo isso vai passar. Nós vamos ficar só com as histórias para contar. E nessas histórias, nós vamos ter muita bênção para contar, meus irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até logo mais à tarde. A alegria do Senhor é a nossa força.